Quando a gente pensa na materialização dessas narrativas, dessas histórias, existe uma série de processos e ferramentas que facilitam essa reflexão e a identificação desses detalhes aprofundados. Uma dessas abordagens é o das 7 fundações. Essa abordagem, produzida e proposta pela Liha Zaidi, ex-diretora, futuróloga e consultora de futurologia e inovação, designer de futuros e fundadora da Multiverse Design, ela desenvolveu esses estudos a partir de uma análise aprofundada sobre as histórias de ficção científicas produzidas por diferentes autores. A partir desses estudos, ela construiu esse artigo chamado 7 Fundações, Building Brave New Worlds, Science Fiction and Transition Design. Na visão da Liha Zaidi, ela pesquisou o processo que os atores de ficção científica adotam para imaginar e criar mundos futuros. Ela queria entender como podemos utilizar sua abordagem para criar imagens e construir novas visões de futuro. O resultado foi justamente o modelo das 7 fundações. Esse modelo ele permite a construção coerente do mundo usando uma superestrutura da cultura, ou seja, as partes fundamentais que formam uma estrutura complexa. Cada fundação ela é dividida em suas essências mais fundamentais, de modo que o modelo capture os primeiros princípios de uma determinada cultura. A intenção por trás desse modelo é despojar a civilização até seus alicerces e abordar o que é mais fundamental da realidade que criamos para nós mesmos. É uma superestrutura, um modelo mental para a cultura e sociedade do futuro. Ou seja, essas 7 fundações seriam esses 7 pilares fundamentais que compõem uma história de futuro, sendo elas o social, político, econômico, filosófico, ambiental, científico, tecnológico e artístico. Porém, para além desses 7 macrotemas, ali ela propõe também 4 camadas de profundidade para que a gente possa entender o impacto dessas histórias em diferentes universos. Desde o universo individual, ou seja, como é que essa camada, essa história de futuro a nível individual, ser humano, a nível da comunidade, a nível de sociedade e, por fim, a nível de civilização. Segundo a Liha, ela traz que o Seven Foundations pergunta que se pudéssemos reconstruir nosso futuro, um determinado sistema do zero, o que nós iríamos projetar? Ou seja, todos os 7 fundamentos estão em um jogo em qualquer sistema ou cultura ao longo do tempo. Por estarmos mirando a superestrutura da cultura, esse modelo ele é descolonizado. No entanto, esses sistemas do mundo real eles podem estar desequilibrados e uma ou mais de uma dessas categorias podem ser infladas ou suprimidas a depender da nossa história de futuro. Essa abordagem, também incluída nesse link, ela trouxe justamente essa metodologia para construir uma visão sobre narrativas da crise dos refugiados. Ou seja, aqui no lado esquerdo a gente vê a abordagem que a Liha trouxe através da identificação dos sinais de mudança, também utilizando o CLA, a análise de camadas causais do Sohail Inayatullah, e também realizando workshops. A partir dessas informações, ela construiu 4 cenários, utilizando aqui os arquétipos de Dator, e também realizando workshops para validar esses cenários. E, por fim, ela construiu, utilizando as 7 fundações, o que seria essa narrativa, a princípio, sobre futuros da crise dos refugiados. E aqui do lado direito foi o resultado desses estudos, onde em cada camada ela trouxe uma série de sinais de mudança que iriam compor essa história desse futuro a partir da crise dos refugiados. E esse processo ele também acaba materializando potenciais artefatos ou produtos que materializam essas histórias. Como aqui, por exemplo, esse comprovante produzido pelas Nações Unidas de Reparação. Ou seja, esse também não é um departamento das Nações Unidas atuais, mas é um desses produtos que poderiam surgir, que surgiram a partir dessas narrativas da crise dos refugiados. Como é que as Nações Unidas, como é que as organizações multilaterais iriam estar posicionadas e quais atividades iriam estar realizando. Eu também tive o prazer de utilizar essa abordagem dentro de um workshop específico trabalhado com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, onde a gente pensou em potenciais desafios futuros do Brasil nesses cenários e nós utilizamos as 7 fundações para imaginar as diferentes pilares, as diferentes fundações em 4 camadas. Porém, as 4 camadas nós fizemos uma adaptação para o contexto que nós estávamos trabalhando com pessoas que trabalham em governos brasileiros. E nós construímos essas 4 camadas, camada planetária, camada federal do país, camada de cidade
e a camada de indivíduo. E a partir dessas 4 camadas e das 7 fundações, de maneira colaborativa em uma oficina, nós mapeamos como seria cada um desses contextos, onde naturalmente alguns desses pilares, dessas fundações, se tornaram mais relevantes e outras menos relevantes, mas ainda assim todas as camadas foram discutidas e refletidas para que a gente pudesse imaginar de fato como seria essa história de futuro.